Meu mapa astral é tão difícil, é tão complicado o meu mapa astral. Eu não consigo me situar, não consigo tirar proveito. Eu ouvi falar que tem umas quadraturas, tem umas conjunções, tem umas oposições. Eu ouvi falar que tem planetas ruins, planetas bons. Eu não gosto de alguns signos, sabe? Eu não queria ter esse ascendente. Pois é, vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do Grupo Terra de Rodar e do aplicativo 639 de relacionamentos afetivos via sinastria astrológica. Antes, eu gostaria de lembrar que esse sábado agora, dia 16 de agosto, ao 12h30, às 12h30, eu estarei no YouTube, no grupo Compondo com Gaia, falando sobre os impactos na nossa vida da mudança dos signos dos planetas, né? Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, Saturno e Netuno na conjunção em Áries e Júpiter em Câncer. O que isso impacta na nossa vida? Então, quem quiser assistir, esse sábado, dia 16, 12h30, no Compondo com Gaia no YouTube. Também quem quiser informações sobre o retiro de imersão, o Alfaiate dos Milagres, que vai acontecer em outubro, eu acho que ainda tem 2 vagas, fala com a Rosa no WhatsApp DDD 21 98505 8500. E quem quiser fazer parte dos trabalhos gratuitos da Terra de Rodar, como por exemplo Tornar-se Presente, que é um grupo de WhatsApp onde a gente posta conteúdos, inclusive esse será um deles postado lá também falar com a Rosa no WhatsApp DDD 21 98505 8500. Posto isso, agradecer aí a audiência, agradecer a presença de vocês como sempre. E vamos lá, meu mapa astral é bem difícil, né? A gente está vindo de anos de uma pedagogia astrológica um pouco tati-bitati, um pouco isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Isso está disseminado, né? Isso está disseminado. Tem gente que diz que não gosta de Virgem, do signo de Virgem, porque é um signo muito chato. Tem outros que falam que eu tenho preconceito com Capricórnio, que é muito roda presa. Escorpião, a gente não pode confiar. Mariana é muito impulsivo. Leão, nossa, como é vaidoso. Câncer é, sabe, pegajoso, sabe? Touro é super apegado. Aquário vive no mundo da lua, entendeu? Sagitário, é o dono da verdade. Peixes, nossa, é um caos. Peixe é um geminiano, super superficial, muito superficial. Libra, inseguro a dar com pau. E Áries é, assim, impulsivo, agressivo, arrogante. Será que eu pulei algum? Acho que não, né? Acho que eu falei de todos. Isso é falado alto e bom tom por muita gente, parece um charme, parece isso. Mas não para por aí, não. E aí porque o Saturno, o Netuno, o Plutão são planetas maléficos, Júpiter e a Vênus e o Sol são benéficos, né? E a coisa não para por aí não, porque as quadraturas são ruins, são negativas, os trígonos são positivos, né? Ou seja, a gente tem um generoso lixo sobre esse saber milenar que tem como função não ficar refém da personalidade das pessoas, da tradução da personalidade das pessoas, e sim tentar dar ferramentas para expansão de consciência, né? Então, é justificável também que a nossa história é uma história do bem contra o mal, do mal contra o bem, e o mal é sempre o outro, né? Nunca a gente é o mal é o outro. E o outro sabe também que o mal somos nós. Então, eu não sei lidar com alguma coisa, então o mal é aquela coisa. Pega-se um Plutão quadrado Lua, uma Vênus em Plutão quadrado Vênus em Capricórnio, Lua em Capricórnio, Saturno conjunção Lua, Saturno conjunção Vênus,
Saturno no ascendente, entendeu? Urano quadratura Lua. Tem gente que fala péssimas coisas da casa 12, a casa 12 é horrível. Tem gente que fala que a 8ª casa é uma casa pior ainda, nas casas de água, porque são casas psíquicas, casas ligadas ao inconsciente. São casas assim que eu acho que são definitivas e fundamentais para a nossa autorrealização. Num mundo masculino, os signos de fogo e ar parece que ficam bem na foto. E parece que os signos de terra e água ficam mal na foto, porque são signos que falam de um aspecto mais receptivo, mais feminino, né, mais profundo, inclusive. Né? Então, é disso que a gente vem caminhando ao longo de anos, usando a astrologia como de uma espécie de uma cartografia do bem e do mal. Isso é bom, isso é mal. E, na verdade, é como se fosse um culto light de preconceitos e de ignorância sobre a carta natal. Tudo que está na carta natal fala de uma trajetória antiga nossa. Quando a gente interpreta o mapa de uma pessoa que tenha 40, 42, 45 anos, a gente está interpretando um mapa de 45 anos atrás, 42 anos atrás, que fala de inúmeras encarnações pregressas. Quem sabe ler consegue entender por que essa pessoa nasceu aqui, o que ela veio trabalhar, quais são os dons, recursos, talentos e quais são as dificuldades. Né? E a gente fala de uma maneira assim mais light, que a gente veio aprender, a gente veio evoluir, a gente veio crescer. E essas pessoas falam isso, é verdade, é isso mesmo, mas fica como se ficasse faltando dizer que esse aprendizado é saber lidar com a gente, e saber lidar com o nosso mapa natal. Por exemplo, as quadraturas de Plutão, de Urano, de Netuno, as conjunções de Saturno, né? Que a princípio a gente lida muito mal, porque a gente lida muito mal com o desafio, com a dificuldade, com o conflito. Né? Tem gente que a palavra conflito é um palavrão, enfrentamento é um palavrão. E dá a impressão de que conflito e enfrentamento a gente tem que evitar ao máximo, porque senão a gente vai querer destruir o outro. Quando, na verdade, o processo de consciência é um processo friccional. É um processo friccional. E essa fricção, para ser mais curto, é uma fricção entre personalidade e ser, ou uma fricção entre ego e self, que é para isso que a gente veio. A gente veio gerar consciência através desse estado friccional entre um lado periférico nosso, que a gente pode chamar de ego ou de personalidade, e um lado mais profundo, que a gente pode chamar de ser que é, self, né? Está dentro da gente. E o objetivo final é a gente fazer um alinhamento entre o ego como um serviçal desse ser, a personalidade como sendo um artesão, um artífice desse ser. Né? A gente tem instâncias, a gente tem estratos, né? Como, por exemplo, o corpo físico, né? A nossa personalidade, as nossas autodefinições, a nossa alma, o espírito. E aí a gente vai subindo, né? A gente passa pelo eu sou, passa pelas mônadas, pelas supramônadas e vai subindo. Né? Um corpinho físico não daria conta da gente encarnar tudo que somos, na verdade. Por isso, um trabalho árduo e fascinante da gente fazer uma lapidação do nosso ego, um amadurecimento do nosso ego, para a gente poder cada vez mais aproveitar essa usina amorosa, essa usina afetiva, essa usina de potências que é o ser humano. E aí eu diria todo e qualquer ser humano. Né?
Eu já falei bastante sobre isso, não vou me deter. É claro que existe toda uma pedagogia da cisão, toda uma educação da cisão, de fazer com que a gente se identifique com a separatividade, com a cisão. Isso facilita guerras, conflitos. Só que esses conflitos são conflitos de ego para ego, não é um conflito entre o ego e a alma, o ego e o ser. É entre um ego e um outro ego. Isso é perigoso, porque é como se fossem duas crianças ou dois adolescentes brincando com armas na mão. Então, a gente precisa entender que tudo, sem uma única exceção na carta natal, representa de uma maneira assim gráfica, né? A gente está olhando um pedaço de papel ou então um monitor de um computador, no plano assim mais bidimensional, uma linguagem cifrada que poucos entendem, da nossa alma, do nosso ser. Quem sabe fazer uma leitura da carta natal mais verticalizada vai falar de vidas passadas, vai falar de Dharma, vai falar de como tirar partido de um Plutão quadrado Lua, de um Saturno quadrado Lua, de um Plutão e um Saturno quadrado Sol, de uma Lua na 12 incompreensível. Você pega a Lua na 12 e muita gente fica reclamando, ou do Sol na 12, solidão, dificuldade de adaptação, processos depressivos. Uma das nossas sagas é a gente valorizar os sintomas e não gastar o nosso precioso tempo na causa dos sintomas. A arqueoastrologia, ela não se ocupa dos sintomas. Por quê? Por que aquela pessoa é tão ansiosa? Porque tem Urano no ascendente, porque tem um trânsito de Urano, quadrado Urano, porque próximo aos 40 anos ela passou com Plutão quadrado Plutão, Netuno quadrado Netuno e Urano oposição Urano. Claro que os trânsitos, eles são agentes deflagradores, mas eles não vão deflagrar algo que não há dentro da gente. Eles não vão inventar, por exemplo, imagina um mau momento de uma hiena. Você faz o trânsito de uma hiena ou de um ornitorrinco, você faz um trânsito, sabe o dia que nasceu e tudo mais, aí está passando lá por umas quadraturas e acontece que a hiena, nesse período, está impossibilitada de voar. Só que tem um detalhe, a hiena não voa. Ah, é verdade. Então o trânsito não pode inventar um problema, um conflito, uma trama que já não tenha dentro da gente. E a beleza das quadraturas e das oposições, que elas tornam muito claras o que a gente veio estudar, o que a gente veio aprofundar. Não é tão somente viver, porque a gente pode viver aquilo. Alguém que fica repetindo o ano, eu estou aqui no terceiro ano, já há 5 anos que eu estou no terceiro ano, estou vivendo, estou experienciando. Não, eu não estou conseguindo passar de ano. Eu não estou conseguindo estudar, aprender, resolver as questões e passar de ano. Então, as quadraturas, as oposições, os quincúncios, né, são verdadeiras bênçãos, porque joga na nossa cara. Quando a gente nasce, não tem mapa astral, não tem nada, e aí a gente vai torcer para essa pessoa ter sorte. Sorte no amor, sorte no trabalho, que seja inteligente, que possa fazer uma boa formação intelectual, que tenha dinheiro e tudo mais. Só que, quando a gente tem uma doença, que a gente vai fazer os exames, e aparecem lá os exames, índices de colesterol, né, índices de glicose alto ou baixo, não sei o quê. O mapa é isso. Quando a gente nasce, está dizendo assim, olha, esses temas aqui, eles estão precarizados, você não conseguiu conscientizar, não conseguiu integrar, não conseguiu resolver, e eles estão na pauta. Cada encarnação é um dia da semana que a gente não resolveu na terça-feira, o problema fica na quarta. Cada encarnação é um dia na semana. Questões dificílimas da segunda-feira que vão se estender para a terça, e às vezes até com juros e correção monetária. Então, a gente tem que entender a bênção que é o mapa natal. Porque se a gente fica refém, e aí eu estou falando para quase 100% das pessoas, quase 100% das pessoas, se a gente fica refém de que quadratura é ruim,
de que Virgem é chato, de que Capricórnio tem muito medo, de que Escorpião é perigoso, de que Áries é agressivo, de que Leão é vaidoso e de que Plutão é maléfico. A gente não entendeu nada. Mas isso toma um tempo, porque isso pode tomar várias encarnações. Quantas encarnações que Fulano e Beltrano estão aqui achando que o problema é o Oriente, que o problema é o Ocidente, que o problema é esse país, que o problema é aquele governo, que o problema... Nunca o problema é o nosso, nunca o problema é eu não sei lidar comigo. Né? E, evidentemente, eu não sei lidar comigo, eu não me conheço e as relações vão pagar o preço. A gente terceiriza a nossa ignorância. A gente terceiriza, a gente uberiza a nossa ignorância. Ou seja, eu não me conheço, não sei que estou me valendo da relação com a outra pessoa para me conhecer, eu não sei disso. Para mim essa relação é para me dar alguma coisa, eu preciso de alguma coisa dessa relação, uma relação de uso, entre aspas, tem afeto, tem sentimento, tem emoção, tem boas intenções, mas isso tudo pode estar regado por uma profunda ignorância. Eu estou com essa pessoa, porque essa pessoa me faz companhia, porque essa pessoa é agradável, tem um bom papo, porque tem uma cama muito legal, porque a gente concorda em muitas coisas, até a terceira página. A partir daí, da quarta página, essa pessoa, inconscientemente, ela vai ter que mostrar a você, de uma forma inconsciente, questões tuas que você não está vendo. Esse é o milagre das relações. Esse é o milagre das relações. O fato do outro, sendo teu amigo, amante, ou inimigo, ou adversário, mostrar partes tuas que de alguma forma você se recusa a ver, porque fere um projeto narcísico, né? Fere um projeto de uma autoimagem bacana. Eu sou bacana, eu sou legal, eu sou do bem. Né? Então, olhar para uma carta natal, tem gente que, por exemplo, não usufrui os trígonos. Os trígonos são dons, 120 graus entre um planeta e outro, tendo você como referência. E tem muita gente que não aproveita. As pessoas, sabe, quando às vezes eu fico muito mais enganchado com uma crítica do que com um elogio. A pessoa chega para mim e diz assim, nossa, como é que você canta bem? Ah, legal. E outra diz assim, nossa, eu achei que aquela música está muito desafinado, você precisa estudar mais. Isso vai ficar muito mais forte do que você canta bem. Isso mexe com feridas, né? Mexe com feridas atávicas. A gente nasce com dons, recursos, talentos e com várias feridas. A gente nasce, por exemplo, com enterros que não foram realizados, lutos que não foram vividos. Às vezes, na tirania da extroversão, na ditadura da extroversão, que é o império do masculino, por exemplo, luto é uma coisa desnecessária. Você saber fazer uma despedida bem feita de uma relação, desnecessário, porque acabou, não diz nada, vira as costas e vai embora, sai a francesa. A pessoa não entende que a conta chega nesta encarnação ou na outra, ou na próxima. E o mapa fala disso. Quantas vezes eu vejo pessoas que não viveram seus lutos, não enterraram. Tem pessoas que têm dentro de casa, simbolicamente, evidente, na mesa da sala, relações com um odor putrefato que a pessoa não conseguiu enterrar, não conseguiu se despedir. E aí tem gente que detesta o escorpião, quando na verdade o escorpião é aquele que facilitaria a nossa relação com as despedidas, com a Deus. Porque é a partir dessa experiência que se chega no Sagitário, que é o sentido, que é o Dharma, que é o conhecimento maior. Então, isso é muito importante, o que eu estou falando. Muitas pessoas não vivem as suas despedidas, não fecham uma certa gestalt sobre aquela relação. É difícil lidar com isso. E, mais quando a gente tem WhatsApp, redes sociais, você diz um oi, bye bye, tchau,
e vida que segue, a fila que anda, né? A gente pode fazer uma crítica disso e as pessoas concordarem, discordarem, mas eu não estou aqui nem criticando, eu estou dando um diagnóstico de que para quem quer sorte, quem quer abundância, quem quer prosperidade, quem quer colheita, essas situações de, por exemplo, depreciar conteúdos que eu não sei lidar, é um enamoramento com, entre aspas, o azar, a falta de sorte. Nossa, eu estou com uma falta de sorte. Não, você está colhendo o que você plantou. Então, configurações, por exemplo, tem gente que tem uma dominante do mapa na casa 9, tem gente que tem uma dominante do mapa na casa 9, né? E, por exemplo, tem uma vida zero de reflexão, de filosofia, de busca de conhecimento. Essa pessoa está indo para o precipício. Tem pessoas que têm o último quadrante do mapa dominante, com vários planetas pessoais e transpessoais no último quadrante. E essa pessoa está totalmente identificada com a matéria, com apego, com a dependência emocional, afetiva e material. Essa pessoa está fora de si. Ela pode não beber, pode não cheirar, ela pode não ter nenhum vício, mas ela está drogada da ignorância. Ela fuma a ignorância, ela bebe a ignorância, ela cheira a ignorância de si, né? Me refiro de si. Inclusive podem ser pessoas até com alguma cultura, o que também isso não garante nada. A pessoa pode ter uma cultura, né, porque sabe falar alguns idiomas e tudo mais, mas está fora de si. Às vezes a gente pensa que fora de si é quando o outro sai fora da casinha, sai batendo nas outras pessoas, agredindo. Fora de si também é o fato de você esperar que uma galinha se porte como uma águia, como um gavião, como um côndor. Qual é a tua natureza? E se a pessoa tem preconceito com a casa 12, tem preconceito com a casa 8, por exemplo, por quê? Não sei lidar. Casa 8 é uma das casas do inconsciente, onde tudo aquilo que eu não sei lidar, você vai jogando ali na 8. A casa 12 já é o inconsciente coletivo. São casas nobilíssimas, porque elas nos ensinam a lidar com a mecânica psíquica. Não é a casa 2, nem a 1, nem a 3, que tem um potencial enorme sobre o inconsciente. São as casas de água, por exemplo, que tem a ver com o feminino. Por que o feminino ameaça tanto os homens? Por que os homens têm tanto medo do seu feminino e do feminino que está na mulher? Porque sabe que é um poder gigantesco, é um poder enorme. Mas, na verdade, pode ser um poder de manipulação, pode ser um poder de destruição, pode ser tudo isso. Mas eu estou me referindo a um outro poder, na verdade, que é um poder do crescimento, do desenvolvimento, do amadurecimento, da ascensão, da evolução. Se a gente diz o meu mapa é ruim porque tem Plutão no ascendente, Saturno no ascendente, quadrado Lua, quadrado Sol, porque eu tenho Sol na 12, porque eu tenho a Vênus em Capricórnio na 8. Se a pessoa fica repetindo essa bobagem, né, está indo para o precipício, a pessoa está fora de si, não tem conhecimento. Você precisa estar com dor de cabeça? Tá, por que você está com dor de cabeça? Eu estou com dor de cabeça porque a minha cabeça dói. Ah, entendi, que legal, que bacana. Então tá bom. Não, tá bom não, isso não resolve. Qual a causa da dor de cabeça? Causa? Vamos analisar. Você bebeu muito ontem? Álcool? Você comeu alguma fritura? Você teve algum aborrecimento? Como é que está teu fígado, por exemplo? Essas perguntas, do ponto de vista simbólico, elas são feitas na astrologia. Por que se nasce com quadraturas? Por que se nasce com uma grande cruz? O que é uma grande cruz? Você ter 4 quadraturas e 2 oposições. A grande cruz é um dos aspectos mais difíceis, porque é uma sensação de um atravanco. Só que esse atravanco não se deve à grande cruz. A grande cruz é apenas o diagnóstico do teu atravanco.
Isso que tem que ficar claro. Tem pessoas que culpabilizam Saturno. Tem pessoas que responsabilizam Saturno. Eu sou assim porque meu Saturno está na casa 3, por isso que eu lido mal com meu irmão. Porra, mas então você tem que reclamar com o PROCON. Você liga para o PROCON e diz assim, olha, o negócio é o seguinte, tem um Saturno aqui na casa 3 que faz que minha relação com meu irmão seja péssima. Gente, se eu estou trazendo dentro de mim um dos temas como dificuldade de lidar com meu irmão, não vejo ele há anos, e o Saturno está na 3, quando eu era bebezinho já estava aqui, ó, tem uma tendência, está escrito aqui, ó, tem uma tendência ao tema do irmão, ou da comunicação, ou da linguagem. Eu quero ser um escritor, Saturno na 3, talvez isso venha numa idade mais madura. Vocês estão entendendo que o mapa natal é a revolução, no sentido que ele entrega a causa dos nossos sintomas. Por que eu estou no segundo casamento? Por que eu estou no terceiro casamento? Por que a minha empresa faliu? É a segunda empresa que faliu. Quero entender por quê. Bem, sem mapa astral, foi incompetência. O mercado está ruim, o governo é péssimo, e aí você vai botando, vai empilhando justificativas, de preferência culpando outros. Porque a gente sempre é uma florzinha delicada, uma pessoa cheia de boas intenções. Todos nós somos cheios de boas intenções. Se dependesse da gente, o mundo estava ótimo. Só que nós temos sombras, nós temos céu e inferno dentro da gente. Por isso as pessoas lidam mal com a casa 8. Lidam mal com o Escorpião, lidam mal com Plutão, lidam mal com Marte, lidam mal com a Lilith. A gente tem que flertar e sermos amantes dessas quadraturas, dessas oposições, dessas configurações, porque do contrário a gente vai ficar no mundo ideal. E mesmo no mundo ideal, digamos o mundo de trígonos e sextis, se eu fosse fazer um scanner, a gente ia ver assim, olha, eu não estou usufruindo disso não. Eu fui lá no astrólogo, ele falou que eu tenho um grande trígono, E aí eu falei, olha, eu não estou com essa bola toda não, eu estou mal de grana, estou sozinho efetivamente, estou com problemas lá na minha família. Então é teu trânsito, a culpa é do teu trânsito, a culpa é de alguém. De quem é? Do teu trânsito? Já vi que não é do grande trígono. Eu fui lá meu trânsito e disse até que estava bom. Gente, então eu estou achando que você que está sendo um mau autogestor. Você não está usufruindo desse grande trígono. Nem você está usufruindo dessa grande cruz. 4 quadraturas e 2 oposições, que é um dos piores aspectos. Sem falar nos signos interceptados, sem falar nos planetas retrógrados, principalmente os planetas retrógrados pessoais, Vênus, Marte, Mercúrio, porque Plutão, Netuno, Urano, isso é mais geracional e isso nos afeta, com certeza, mas quando você pega no próprio mapa um Mercúrio retrógrado, uma Vênus, um Marte, o que isso quer dizer? Onde é que eu fui reprovado nessas provas? Uma Vênus retrógrada, então? Percebe? Se a gente não tiver um flerte carinhoso, afetivo, mas isso depende de conhecimento, não depende de boa vontade. Sérgio, depois desse vídeo eu vou amar meu mapa. Não é assim. Depois desse vídeo eu quero conhecer melhor o meu mapa. Nós somos infestados de informações bipolares. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Era assim e agora está pior. Eu estou aqui para dizer que esses aspectos, meu mapa é horrível, meu mapa é não sei, eu detesto meu ascendente, eu tenho uma quadratura, é por causa da quadratura que meu casamento se desfez. Isto está errado. Isto está errado. Quem fala aqui não é poliana para dizer o mapa é lindo, o mapa é fofo, uma quadratura, dá um beijinho na quadratura, como ele é querida. Eu quero dizer o seguinte, o mapa é um mapa. O mapa é um mapa. O mapa do Rio Grande do Sul não é Rio Grande do Sul. O mapa de Santa Catarina não é Santa Catarina. Então, quando você estuda o mapa, você pode chegar no local de uma maneira muito mais consciente. O mapa traz um GPS, é uma bússola. Quando você tem uma relação potente, consciente, madura, adulta, com as quadraturas, oposições, signos interceptados, planetas retrógrados, certos signos que eu não gosto,
porque eu tive um namorado que era do tal signo e depois não sei o que. Gente, o signo não é o namorado. O que eu estou tentando fazer aqui hoje é trazer um pouquinho de sabão, de água, sabão, um pouquinho de detergente. E eu sei que é um trabalho inglório, porque são milênios com dois tipos de informação. Uma informação de pessoas bem intencionadas que divulgam esse lixo na melhor das boas intenções, porque isso é bom, isso é ruim, isso se deve à quadratura, isso se deve ao Saturno, isso se deve... Né? Esse é um ponto. E tem outro ponto, que aí não são pessoas bem intencionadas, aí são organizações criminosas, invisíveis, que procuram diariamente desqualificar a astrologia, né? Porque sabem que a astrologia é um mecanismo revolucionário. A função da astrologia é te levar aos pouquinhos a um processo de iluminação e de despertar, é só isso. É só isso tudo, né? E se você vive esse aspecto de iluminação, esse aspecto de despertar, não é qualquer matrix que te pega, não é qualquer sistema que te pega, não é qualquer prisão que te... Não é assim que a banda toca. Você vai se sentir bastante, ou quem sabe, completamente livre para lidar com as situações, independente da prisão que te proponham. Tá? Nessa live agora de sábado, eu vou falar um pouco sobre isso também. Tem uma frase que eu vou usar nessa live, né, do Compondo com Gaia, no sábado, agora 12h30, a frase que é a seguinte: nós fomos ensinados a amar a nossa prisão. Nós fomos ensinados a amar a nossa prisão. E eu estou querendo dizer que nós fomos ensinados a culpabilizar Saturno, Plutão, Netuno, que são maléficos, que a quadratura é maléfica, que signo interceptado é maléfico, que tem certas casas que são horríveis, tem certos signos. Isso retarda as nossas colheitas generosas. Me refiro a colheitas generosas, abundantes, prósperas, colheitas afetivas, amorosas, financeiras, espirituais, colheitas de toda sorte. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente protege o Dharma protege a gente. Quando a gente cuida do Dharma, o Dharma cuida da gente. No Dharma, no caminho de cada um, no caminho através do qual as coisas se tornam elas mesmas, no caminho de cada um, tudo conspira para que todos os setores da tua vida comecem a ser alinhados. Não faz o menor sentido, do ponto de vista espiritual, que você tenha uma vida próspera do ponto de vista assim afetivo, madura, espiritualmente relevante, psicologicamente crescida, e a tua vida material seja horrorosa. Nós somos um sistema. Quando a gente se identifica com a fragmentação, quando a gente se identifica com a cisão, quando mais nós parecemos um quadro cubista do que qualquer outra coisa, né? O que acontece? Aí sim, eu posso ser rico aqui e minha vida emocional ser horrorosa. Ou eu posso estar apaixonado por alguém e estar desempregado. E aí vai, vida que segue, é isso assim. Mas quando você está no teu caminho, todas as áreas, os 12 campos relacionados, os 12 campos de assunto que a gente traz na nossa psique, que a gente pode chamar das 12 casas astrológicas, elas vão se arrumando, elas vão se alinhando. Claro, não é assim, eu quero ganhar $1 milhão, eu só vou ser feliz, mas isso não está na tua alma. Isso está em algumas pessoas, e outras não, na maioria não. Você não vai ganhar $1 milhão, né? E aí eu não consegui ganhar, então o Dharma faliu. Não, mas o Dharma não era esse. Isso foi um desejo do teu ego. Então, o discernimento daquilo que é ego, daquilo que é ser, tudo isso é fundamental para a gente poder tirar do mapa natal. O mapa natal entrega tudo, gente. A carta natal entrega tudo. Quando faz essa construção em 5 etapas, né, da arcoastrologia, astrologia natal, astrologia kármica, astrologia dármica, exoastrologia, o instante criador, era a tentativa de resgatar essa bússola, esse GPS, para dizer assim: olha só, tem uma força enorme querendo distrair a gente e fazer com que a gente se identifique com a cisão.
Nós não somos isso. Olhe para o seu mapa, para a sua carta. Esse é o teu mapa, é o mapa da tua alma. Só isso. Pessoas intelectualmente bem formadas podem olhar para esse meu discurso e achar que a astrologia depende da fé, né? Como se fosse uma religião. Aí eu fico pensando, são 44 anos de trabalhos diários e ininterruptos. São quantas pessoas que eu atendi? 10 mil, 15 mil, 20 mil? Não sei. Não sei. Será que eu sou tão idiota assim para perceber que essas dezenas de milhares de pessoas eu enrolei todas? Ou eu viajei na maionese? Será que eu não tive nenhuma evidência de que, por exemplo, nos trânsitos, quando Urano entrava na casa 4, a maioria das pessoas se mudavam de casa, de país ou de cidade, ou alguma alteração na família? Será que eu não tive nenhuma evidência quando o Marte cortava o acidente? Era um momento um pouco mais cuidadoso em relação a algum acidente, ou alguma agressividade? Será que eu não tive fartos exemplos? Se a ciência iluminista precisa de experimentação de milhares de cases, eu diria que eu estou nesse padrão. Só que o âmbito da subjetividade não é um âmbito graças ao bom Deus. Você imagina se todo mundo que tivesse no Marte na 2 fosse perdulário. Imagina se todo mundo que tivesse o Marte na 3 fosse agressivo verbalmente. Se todo mundo que tivesse o Marte na casa 4 tivesse conflito em casa. Eu diria que a astrologia seria uma coisa horrorosa e que o ser humano seria um escravo chinfrim de forças do destino ou de forças de um determinismo, vamos dizer assim. Então, a minha fala hoje é para lembrar vocês que esse papo, pensem 2 vezes, 3 vezes, quando dizem, problema é que eu tenho Saturno na 2, é por isso que eu não faço grana, eu tenho dificuldade com grana. Bem, eu nasci com Saturno na 2, então eu estou vendo que eu estou com dificuldade de grana, mas é por causa do Saturno? Não. Vamos analisar um pouco como é que você lida com a grana, blá, 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 blá. Olha, isso aqui está dizendo que você está trazendo de outras instâncias, isso está na tua psique, a necessidade de você ter uma relação realista com o teu valor. Uma relação realista com o teu valor. Posso dar um exemplo? De repente a pessoa tem uma baixa autoestima e o que sobrou para ela é ser caixa de supermercado ou trabalhar como comerciante de alguma coisa. E o mapa dela geral aponta para outra coisa. Aponta para outra experiência. Quem sabe fazer uma faculdade de turismo, alguma coisa assim. Então, essa baixa renda se deve a onde a pessoa se colocou através de uma baixa autoestima. E a baixa autoestima se deve ao fato da pessoa não se conhecer. Intimamente ligado. Eu tenho uma baixa autoestima porque eu me conheço pouco. Na medida que eu conheço mais, eu vou conhecer a minha sombra, vou ter que passar pela floresta escura da alma e vou encontrar o meu ouro, o meu self, o meu tesouro do outro lado. Isso é pelo menos para todo mundo. Exceto se no meio do caminho eu volto porque fiquei com medo. Mas, se você pedir ajuda, além do cajado e da lanterna, se você tiver aquilo que eu chamo de pais ou mães ontológicas, te acompanho. E quando você percebe que várias dificuldades são os teus anjos adversários, você se sente amparado o tempo inteiro. Mas nós não tivemos essa pedagogia, não tivemos essa educação. Nós somos órfãos. Nós somos órfãos ontológicos. Podemos ter um pai biológico aqui e ali, mas eles também vão até a 4ª, 5ª, 6ª página, não dão conta. Pai e mãe não vieram para dar conta da nossa alma nem da nossa essência. Acho que num futuro, que a gente não estará aqui, isso muda. Nós estamos nos aproximando da era de Aquário.
Na a era de peixes, eu posso dizer, de um ponto de vista, a gente fracassou. A gente fracassou. A gente tinha várias opções. Inclusive, uma delas é a gente viver definitivamente essa experiência de unidade. Mas, e estamos prestes a entrar na área de aquário. E aí serão mais 2.160 anos. As chances da gente fracassar também estão aí, postas. Que é da gente ficar brincando de tecnologia. A tecnologia não a serviço do despertar, não a serviço da iluminação, não a serviço da consciência, mas a serviço ou do controle das pessoas ou de algum conforto. Você veio aqui para ter conforto, é isso? Você veio aqui para se iluminar, para despertar. Esse é o grande orgasmo. Você veio aqui para ter um grande orgasmo. Não é para ter conforto. Tem grandes mestres hoje ainda vivos, grandes Budas, grandes Cristos vivos hoje, que estão sentados no chão duro, numa posição de lótus, em estado de êxtase, de profundo amor. Acho que eles não têm um cartão de crédito. Acho que eles não têm uma conta no banco. Acho que eles não têm um sapato italiano. Ah, mas Sérgio, para com isso. Você está falando de um guru lá na Índia. Você tem que olhar para cá, para o Brasil. Escuta, o nosso projeto aquariano é que esse processo de encontro consigo se dê com terno e gravata, se dê dentro das instituições, se dê no mundo pragmático. A minha fala não é fuja do mundo e vai para o alto dos Himalaias se iluminar. A minha fala é não existe outro lugar senão aqui e agora. A iluminação depende da nossa coragem e do conhecimento, da expansão da consciência. A expansão de consciência é aumentar nossa capacidade de amar, não é outra coisa senão isso. Expansão de consciência não é ter mais conhecimento, é a gente ampliar nossa capacidade de amar. É isso que a gente veio fazer. A gente não veio aqui fazer duas coisas, a gente só veio fazer isso. Agora, o que me incomoda profundamente é que muitas pessoas sabem disso e a gente assiste o circo pegar fogo com pessoas com a caneta na mão, tomando decisões, sim, catastróficas em relação a outras pessoas, em relação ao meio ambiente e tudo mais. Eu fico pensando, se o feminino fosse para as ruas, pelo menos o feminino no planeta inteiro, pelo menos o feminino, e que aí nesse momento eu não estou nem falando da mulher, eu estou falando do feminino. Se o feminino fosse para as ruas, mas aí o planeta todo, o Oriente inteiro, o Ocidente inteiro, naquele dia ruiria todo um projeto bélico de depredação do ser humano. Nós temos um longo histórico de depredação do ser humano, com a nossa anuência. Bem, é isso. Eu espero que eu tenha dado o recado para a gente ficar mais inteligente em relação ao nosso mapa. Não adianta a gente ficar dando beijinho na quadratura. Ah, que coisa linda. Vamos entender o que significa isso. Está dizendo algumas dificuldades que eu vim aqui para transformar. Nada do mapa é imutável. Nada no mapa é imutável. Não raro, eu encontro pessoas com uma certa idade que eu começo a descrever traços que ela viveu na juventude e não vive mais. Porque ela não é uma escrava daquele sintoma. Entendeu? Então, ela transformou, ela alquimizou, e certamente precisou usar Virgem, precisou usar Escorpião, precisou usar Casa 8 para esse processo de transmutação. Gente, é isso. Então, lembrando, agradeço a presença de vocês até agora, estar aqui comigo. E lembrando que esse sábado, agora dia 16 de agosto, ao 12h30, vou estar falando sobre os planetas Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, Saturno e Netuno em Áries e Júpiter em Câncer, o que isso impacta na nossa vida.
do Compondo com Gaia, no YouTube, Compondo com Gaia. Tá bom? Agradeço a vocês todos aí a presença e até agora.